De acordo. Ok, muito obrigada. Eu queria só dar um aviso inicial, se todos puderem manter o microfone fechado enquanto a gente procede com as falas, e aí na hora de que os convidados forem falar, né, na medida da nossa apresentação aqui, por gentileza, vocês podem abrir o microfone. Bom, eu sou Caroline, sou integrante do SIG Dietética, sou professora de técnicas dietética e educação alimentar e nutricional aqui na Unicamp, e vou conduzir, então, essas apresentações aqui, como me foi solicitado. Então, é com grande satisfação que celebramos hoje o lançamento do temático de dietética da revista Demetra. Esse número especial é fruto de um esforço coletivo que reúne pesquisas e experiências de profissionais comprometidos com o avanço da área e com o campo da nutrição. De forma antecipada, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que contribuíram com os seus artigos, a equipe editorial pelo trabalho rigoroso e cuidadoso que foi feito, e a todos os pareceristas que garantiram a qualidade científica dessa edição. Esperamos que esse número temático inspire novas discussões, fomente a pesquisa aplicada e contribua para fortalecer a dietética como ciência e como prática. Com grande alegria, damos as boas-vindas a todos e a todas presentes para esse lançamento, em especial aos convidados que gentilmente aceitaram o convite para estar aqui conosco, para abrilhantar a nossa manhã, né, e para proceder aí com as suas falas. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar as professoras Ana Carolina Feldenmayer e Renata Brum Martucci, editoras da Demetra, para que profiram aí a sua fala em torno de 5 a 10 minutinhos. Então, por gentileza, passo a palavra a vocês. Bom dia. Foi uma pergunta básica, todo mundo me escuta? Então, bom dia. Primeiro, agradecer, né, o convite de estar aqui falando com vocês, mas antes desse convite, acho que a primeira coisa, né, eu e Renata, a gente está na Demetra há 2 anos, né, um pouquinho mais que isso, e quando a gente assumiu a revista, a gente tinha o desafio, né, de levar à frente o temático. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é que a gente fica muito contente quando grupos de pesquisa escolhem a Demetra como uma revista para fazer um temático, para fomentar algum debate. E a Demetra é uma revista que ela é especialmente focada, né, em alimentação, nutrição, né, e saúde. Eu acho que a gente no Brasil tem a revista de nutrição, né, da PUC de Campinas, que tem o escopo específico, né, para a área na qual a gente atua. E nossa ideia é acolher trabalhos que estejam dentro da nutrição, da alimentação, e a dietética é um dos espaços, um dos campos de conhecimento no qual a revista vem publicando, né? Então, a gente agradece primeiro o interesse do grupo, de vocês, e para quem não conhece um pouquinho a história, né, porque o SIG Dietética procurou a revista, e aí a gente conseguiu, em 2022, um edital pela FAPESD, que é a nossa Fundação de Amparo do Rio de Janeiro, para poder fazer o temático. Na época, quem estava como editora era a professora Joseli Cury e a Luciana Castro, né? Então, elas submeteram um projeto em parceria com a equipe do SIG, para que a gente pudesse, então, cobrir os custos, né, de ter um número temático. E aí a gente teve a professora Lília Zago aqui da UERJ, também participou muito ativamente desse processo. Então, a gente contou aí com um conjunto de pessoas que escolheram a revista. Então, no primeiro momento, agradecer a escolha da revista. Além disso, né, eu acho que esse temático ele consegue avançar um pouco no debate realmente da dietética, que é um campo que cada vez mais vem acumulando experiência, né, e que tem intersecção com outros campos. A dietética fala muito com a questão da ciência dos alimentos, com a política pública, com outros campos, com a sustentabilidade também. Então, é importante fazer esse paralelo, e eu acho que o temático conseguiu trazer, né, debates que não estavam colocados e que podem ajudar nesse debate, né, como a questão do desperdício dos alimentos, das técnicas culinárias, a questão também da inovação de alguns produtos, né, saudáveis. Então, tiveram manuscritos que foram aprovados que tratavam de produtos sem glúten, com algum componente aí, com alguma questão nutricional, chia, urucum.
Também a gente teve uma colaboração bem interessante da questão da culinária que apareceu, né? Então, também 3 manuscritos da questão da culinária africana, culinária doméstica, e que a gente, a nutrição, já teve isso como um ponto alto, virou patinho feio em algum momento, e que hoje a gente recupera isso como uma questão do cuidado mesmo em alimentação e nutrição. Então, a gente quer reforçar a nossa felicidade em poder colaborar com o temático, em estar com vocês, uma equipe que ajudou muito, porque a gente, quando faz um temático, a gente acolhe a equipe e a equipe que toca o processo, né? A revista ela só atua lá para facilitar esse processo, então foi uma equipe que foi muito ativa, que participou bastante, que pouco nos demandou, então a gente agradece muito essa parceria e fica muito contente em entregar. E eu acho que a maior propaganda é o acesso aos produtos do temático, né? Vocês podem ver, eu fui na revista hoje e vários artigos já foram acessados por várias pessoas, o que mostra o interesse também dos nossos leitores na temática no qual vocês estão propondo, né? Então, acho que isso, o maior sucesso de uma revista é ela ser lida, né? Então, a gente agradece o interesse de vocês e a possibilidade, e quem sabe no futuro, daqui a um tempo, poder fazer um novo temático, pensar em novas questões que vão aparecendo, que vão emergindo aqui desse grupo. Então, acho que é isso. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria também, como a Ana Carolina, de agradecer o interesse em fazer essa parceria com a Demetra, o interesse do grupo, né, Siga Dietética. Então, falando um pouquinho mais sobre as questões de fluxo editorial, né? Então, hoje existe um grande desafio dentro, né, da possibilidade, né, das condições de manter uma revista de fluxo contínuo, gratuita, de acesso livre, né? Então, a Demetra conta com todo o suporte do portal de publicações da UERJ. Nós temos, né, um recurso oriundo da UERJ para pagar uma equipe que é uma equipe mínima, uma equipe de 3 pessoas, e eu e a Ana Carolina que fazemos, né, esse trabalho como parte das nossas atividades, né, de docência, de extensão e pesquisa, né? Então, quando a gente recebe o interesse, né, de um grupo extremamente organizado, né, como Siga Dietética, nós ficamos muito felizes. Isso facilita muito todo o processo, que, como, né, eu repeti, é todo um processo voluntário, sem nenhum tipo, né, de recurso, né, ou de pagamento. Especificamente, né, o temático, ele aumenta o número de artigos publicados anualmente pela revista, o que é muito importante, né, durante todo esse processo. E aí a gente contou, né, nesse caso, com o financiamento da FAPERJ para que a gente pudesse pagar, né, esse trabalho extra também da nossa equipe, que tem, né, 3 pessoas, né, além, né, das editoras. Agradecer novamente a todos os pareceristas, todos os editores convidados, e deixar, né, um alento, né, de que nós estamos, né, sempre abertas para receber outros artigos na área. Então, quando nós temos, né, um ritmo, né, de recebimento de artigos, né, que é quase 2, 3 artigos por dia, né, que nós recebemos dentro da Demetra. A nossa taxa de aceite é em torno de 30%, e cada vez mais a gente recebe artigos da área de dietética, de ciência de alimentos. Então, a gente vem notando um aumento considerável, né, dos autores, né, do interesse dos autores dessa área na revista, e nós ficamos extremamente felizes e honrados, né, e reafirmamos, né, que a Demetra ela está sempre de portas abertas para que a gente possa divulgar pesquisas dentro da área de alimentação, nutrição, saúde, todas as suas interfaces, né? Então, a gente deixa sempre nós estamos trabalhando fortemente para diminuir a hegemonia, ter cada vez mais editores e revisores, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados da federação e inclusive, né, de outros países. Então, também estamos abertos a quem tiver interesse em participar, né, como revisor ou como editor de área, né? Essa é uma questão que eu e a Carol estamos trabalhando no processo, né, com o objetivo de que a Demetra seja indexada
em plataformas, né, cada vez mais reconhecidas e que a gente possa ter cada vez mais visibilidade para os artigos que são publicados. Então, novamente, só agradecer o convite, agradecer a expertise do grupo e dizer que estamos muito felizes em estar presente aqui hoje nesse lançamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina. Muito obrigada, Renata, pelas palavras. Eu vou passar agora para a doutora Natália Ávila, coordenadora do Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, para falar brevemente sobre o papel da EduERJ na comunicação científica. Então, obrigada pela presença, Natália, pelo aceite. Passo a palavra a você. Bom dia a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir, me ver? Perfeito. Tá. Eu agradeço o convite, né, às autoras, parabenizo a equipe executiva também, né, que está por trás da editoração dos artigos, as editoras, os editores de seção. E eu inicio minha fala é mais voltada para as métricas da Demetra, né? A questão dos acessos e um breve apanhado histórico. Só para contextualizar, eu sou bibliotecária em formação, tá? Então minha titulação não é de doutora, mas eu circulo nesse meio há bastante tempo. O portal, hoje ele está na editora da UERJ, né? E conforme a Renata falou, ele presta esse suporte aos periódicos, então ele funciona como uma grande base do conhecimento de periódicos científicos da universidade. Hoje nós temos 94 periódicos nessa base, e a gente presta esse suporte mais técnico, atribuição de DOI e orientações na questão de indexação dos periódicos. Pode passar a tela, por favor. Então, pelo levantamento que eu fiz da Demetra, eu entendi que é uma revista muito ousada, que é capaz de se remodelar para poder ampliar o seu alcance. Então, tivemos a troca de título da revista, né, que ela passa a se chamar Demetra em quantidade a revista Séries, e essa mudança de título, ela englobou também a necessidade de ampliação no escopo da revista, né, que compreender, além da nutrição e saúde, o campo da alimentação. Tá? Além disso, isso culminou numa perspectiva de publicação bilíngue. Então, eu estava ontem, eu até demorei a fazer minha apresentação, porque eu quis olhar edição por edição, e desde as primeiras edições a gente já via a perspectiva de publicação nos 2 idiomas. Então, os textos chegam em português ou espanhol e são traduzidos sempre acompanhados do inglês, né? E nos últimos anos, seguindo uma tendência dos indexadores e de boas práticas editoriais, a revista também passou a ter uma edição por ano, com a publicação continuada. Esse desafio, pelo que eu tenho observado, né, porque eu não fico na parte executiva, eu assessoro somente as revistas, então eu fico muito observando o comportamento de cada uma. Eu percebi que a Demetra tem o hábito de publicação mensal, então mensalmente sempre saem minimamente 5 textos originais, entendeu? E essa modalidade de publicação, ela se reflete num ganho para os autores e leitores, porque os originais eles ficam disponíveis à medida em que são aprovados e editorados. Pode passar, por favor. Agora, falando do conteúdo publicado, novamente eu fiz um apanhado histórico, então eu aproveitei a apresentação para poder fazer um comparativo dos anos. Então, nós temos aqui 3 legendas, né? Os artigos temáticos eu quis destacar como artigos diferentes, né, dos originais habituais, eles estão destacados em amarelo. Os demais textos, né, que são resenhas, resenhas, os editoriais, as teses e dissertações, elas estão destacadas em vermelho, e os outros tipos de artigo que são publicados em seções com temáticas já previamente definidas, ou seções nas edições antigas que eram de temática livre ou de outros tipos, eles estão marcados em azul.
Com esse recorte de 14 anos de publicação, eu contei ainda, mesmo que temporariamente, 2025, com a publicação do temático de dietética, a revista publicou 831 textos, tá? Entre relatos, resenhas, artigos, editoriais, teses e dissertações. E foram publicadas 37 edições nesses 14 anos. Antes, a revista publicava, em média, 3 ou 4 edições por ano, depois passou para anual, então, nos últimos anos, nós temos uma edição por ano, né? E dentre esses textos publicados, esses 831, 740 são artigos originais que contribuem para o debate da área da nutrição. Desses artigos, agora dando um enfoque maior para os números temáticos, 124 foram publicados em dossiês, né, com temas, além dos temas e do escopo padrão da revista. Isso representa 15% do conteúdo total dos textos publicados. Os números temáticos, eles denotam uma preocupação da equipe editorial da Demetra com a ampliação dos debates referente à área de nutrição e sua interdisciplinaridade. Então, tem uma contribuição boa da revista com a área, com suas áreas afins. Pode passar o slide, por favor. Quanto às métricas do temático em específico, temático de dietética, pelo levantamento que eu fiz, foram recebidos 43 manuscritos, desses foram aceitos 17. Como a Renata falou, eu não combinei com a Renata, a média de aceitação ela se mantém quase em 30%, então está em 39%. A taxa de rejeição ela ficou em 61%, com 26 textos sendo rejeitados. Eu vejo aqui também uma boa régua na Demetra, porque 17 desses manuscritos já foram rejeitados na entrada, ou provavelmente não batiam com o escopo do temático, ou também não atendiam às normas da própria revista, e 9 desses outros textos foram rejeitados após avaliação por pares, né? O temático ele representa atualmente 18 itens publicados entre o editorial, que eu ainda não vi, mas acredito que tem um editorial, e 17 artigos que foram publicados. Entre os dias de aceitação, né, e rejeição de um texto, levou-se, em média, 7 meses para a aceitação dos textos e 6 meses para a rejeição dos textos. Pode passar, por favor. Um outro dado que é bem interessante para a gente poder refletir é que a Demetra, desde o ano de 2015, ela é uma das revistas mais acessadas do portal, uma das 5 revistas mais acessadas do portal. Então, desde 2015, ela sempre aparece nessa lista de 5 revistas mais acessadas. Fazendo um recorte do último ano integral, né, que foi 2024, foi a 3ª revista mais acessada do portal, tá? E entre esse ano de existência, que é 2012, até 2025, já tem um acúmulo de mais de 2.100.000 acessos. Então, isso é muita coisa, é um público muito amplo e diverso que tem sido alcançado. E eu reforço aqui também a importância dos temáticos. Se você puder voltar aqui na página 3, por favor, que eu vou só retornar mais um pontinho. Aqui nessas métricas, tem anos que tem temáticos, tem anos que não possuem temáticos. Na página gráficos coloridos, essa daí, por favor. Isso. Tem anos que tem temáticos, tem ano que não, mas assim, com um recorte mais ou menos de 2019, nós temos o temático se representando, como a Renata também me ancorando um pouquinho mais na fala da Renata, representando quase que uns 40% da publicação da Demetra. E isso tudo também se reflete, para o penúltimo slide, por favor, esses números de acesso, porque nós temos um bom número de acesso para a Demetra. Isso tudo é extremamente relevante para a revista, uma revista que tem imenso potencial, tanto para a área do conhecimento, quanto para indexações. E pode ir para o último slide, por favor. Eu agradeço novamente a todas vocês, parabenizo a equipe por todo o esforço.
Acho que a Natália travou aqui no finalzinho. Ver se ela retorna. Bom, acho que travou a câmera, agora ela caiu. Assim que ela voltar, a gente retoma o agradecimento aqui a ela. Mas já adianto, né? Acho que voltou. A Natália? internet caiu, Isso, desculpa. voltou no finalzinho. Caiu no finalzinho, Natália. Você estava agradecendo e cortou sua fala. Eu gostaria novamente de agradecer a equipe, parabenizar todas vocês e vida longa, Demetra, viva longa essa iniciativa dos temáticos e a contribuição para a área. Parabéns a todas vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Natália, pelas suas palavras, pelas métricas aí que você nos mostrou. Muito, muito bom. Bom, nesse momento, teríamos a presença do professor Egberto Gaspar de Moura, assessor de Relações Institucionais da Reitoria da UERJ, e a fala do professor Egberto seria sobre a importância do financiamento à pesquisa no campo da dietética. Infelizmente, o professor Egberto teve um compromisso com a Pró-Reitoria da UERJ no mesmo horário, né, coincidindo com o mesmo horário, e não conseguiu estar conosco, mas ele nos mandou um breve texto, e eu gostaria de pedir licença aqui para ler, né, o texto que ele nos mandou, que acho que é de interesse de todos. O professor Egberto começa cumprimentando a todos os colegas, editores da Demetra, e nos comunica o seguinte: a FAPERJ lançou em 2022 2 editais de apoio às editoras universitárias e científicas. Esse edital tinha como título Programa de Apoio à Publicação de Periódicos Científicos e Tecnológicos e à Infraestrutura de Editoras de Instituições Científicas e Tecnológicas sediadas no estado do Rio de Janeiro. E também Programa de Apoio à Editoração, ambos visando a manutenção e o apoio de um tema em comum, a produção editorial de excelência no estado do Rio de Janeiro. Juntos, os 2 programas apoiaram um total de 141 projetos, representando um investimento superior a 7 milhões de reais. Espera-se que esses editais sejam relançados em futuro próximo, no sentido de fortalecer a produção editorial no nosso estado. A Demetra se enquadra no espírito do edital, sendo que a professora Joseli Correia Cury foi contemplada com a proposta Dietética e Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. Além disso, a FAPERJ tem financiado vários projetos no campo da dietética e da nutrição, em geral nos seus diferentes editais, como o Cientista do Nosso Estado e Jovem Cientista do Nosso Estado, os editais temáticos e, mais recentemente, editais voltados à equidade de gênero e diversidade na pesquisa, em que o tema da dietética foi contemplado em diversas propostas, nos editais Jovens Pesquisadoras Fluminenses e no edital de Cientistas Mães. Assim, a FAPERJ se coloca, como sempre, no apoio das pesquisas em área tão relevante quanto a dietética, nutrição e alimentação. Esperamos receber sugestões de editais da comunidade da área de pesquisa. Bom, nós agradecemos, né? Infelizmente, o professor Egberto não pôde estar presente, mas nós agradecemos as palavras aqui que nos foi enviada. E dando prosseguimento às nossas apresentações, eu gostaria de convidar a professora Manuela Dolinski, coordenadora de Comissão de Formação Profissional do Conselho Federal de Nutrição, para os seus apontamentos acerca da dietética e da formação do nutricionista. Manuela, por gentileza. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, não, bom dia ainda, né? Bom dia a todas e todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, é uma grande alegria para mim estar aqui hoje compondo essa mesa, né, no lançamento de mais um número temático da revista Demetra, que a gente acompanha de longe, mas eu não tinha noção das estatísticas, né, apresentadas aí anteriormente. E a gente acredita que isso aqui é um espaço realmente de articulação entre ciência, entre compromisso político e, por que não dizer, os sentidos do comer, né, que a dietética trata. Pode passar, por favor.
quando a gente fala de dietética na formação do nutricionista, né, a gente pensa, principalmente para mim, eu trabalho com dietética há 30 anos, eu dou aula de nutrição dietética, é falar do coração da profissão, né, é daquilo que nos singulariza, é daquilo que nos responsabiliza, principalmente, né. E por isso eu queria iniciar, né, essa nossa conversa com uma pergunta. Nós estamos formando nutricionistas capazes de traduzir ciência e cuidado? E, principalmente, cuidado em política? Pode passar, por favor. Que a gente precisa entender, né, que a dietética, enquanto campo de saber e também de prática, ela não é uma disciplina estanque. Na verdade, a dietética ela é transversal, ela é estruturante e certamente ela dialoga diretamente com as 6 áreas de atuação do nutricionista, que está lá colocado na resolução 600 do CFN, né? Que são saúde coletiva, clínica, alimentação coletiva, a nutrição esportiva e o ensino, pesquisa e extensão. Então, há uma transversalidade da dietética na formação do nutricionista ao longo de toda a sua trajetória na graduação, né? Pode passar, por favor. E aí a gente precisa pensar na dietética também como um fundamento para a segurança alimentar e nutricional, né? Então, a gente vive aí num tempo que formar em dietética certamente é formar para a resistência. A gente vê a volta da insegurança alimentar, né, assolando milhões de famílias brasileiras, né? E nesse cenário que a gente precisa pensar na dietética, né, que se revelando ainda mais potente, talvez, né, possibilitando uma leitura crítica dos territórios, o planejamento de práticas culturalmente adequadas, precisamos olhar isso, e o enfrentamento à lógica dos ultraprocessados, principalmente, como uma luta nossa também. Pode passar, por favor. Então, de posse disso, a gente pensa que a dietética é, de fato, uma ferramenta concreta para a promoção da segurança alimentar e nutricional, porque ela articula, além de tudo, saúde, soberania alimentar, políticas públicas, né, principalmente. Então, a gente pode dar 1000 exemplos, né? Seja no PNAE, seja nas UBS, seja nas cozinhas solidárias, nos próprios CRAs, a atuação do nutricionista precisa estar pautada para além da prescrição dietética. A gente precisa falar também em ética, falar também em uma prática educativa e emancipadora, né, principalmente. E a gente chega, então, pode passar, por favor, a pensar em a dietética enquanto inovação e compromisso político, né, pensando que inovar é mais do que digitalizar, é transformar estruturas, é questionar lógicas hegemônicas e garantir, principalmente, equidade na área de alimentação e nutrição, né? Então, gente, eu queria dizer que não há inovação sem política, né? Por isso é fundamental que os projetos pedagógicos de formação dos nutricionistas, né, nos seus cursos de graduação, estejam comprometidos, principalmente, à formação crítica intersetorial, queria reforçar isso, a inserção ativa de políticas públicas, não só no SUS, que é o que a gente está habituado, mas também no SUAS, que a gente pouco discute, né? Mas, principalmente, a promoção de práticas e sistemas alimentares sustentáveis, resilientes, hoje se fala muito em resiliência, né? E libertadores, por que não, né? Então, a dietética, na verdade, nesse contexto, ela deixa de ser um conteúdo, né, até mesmo transversal, e ela se torna um instrumento político, pedagógico de transformação social, essa é a nossa crença, né? E, por fim, pode passar, por favor? Pode passar, é o último mesmo. A gente tem que pensar na dietética como um ato futuro, não só do presente, né? Então, eu termino aqui com um convite que possamos resgatar a dietética não só como uma técnica do passado, mas como um ato de futuro, né? Que ela esteja viva nos campos, nas cozinhas, nas telas, nas rodas de conversa, nas políticas públicas, principalmente, nos algoritmos, por que não, né? Porque, no fim, cuidar com comida é um ato profundo de resistência, de ciência e, por que não dizer, de afeto também. Queria agradecer essa oportunidade de falar um pouco da dietética, né, enquanto uma parte importante da minha vida profissional e também que a gente possa deixar sementes para a gente refletir sobre o papel da dietética no futuro. Muito obrigada. Pode passar que eu deixo nossos contatos aí. Pode passar. Acho que no final tem os contatos aí do CFN. Acho que deve ter travado um pouquinho, Manuela. Não tem problema. Pronto. Aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, Manuela. Muito obrigada pela presença, pelas suas palavras inspiradoras. Bom, prosseguindo aqui, eu gostaria de convidar a professora doutora Semira Misdomeni, coordenadora do SIG Dietética,
para falar sobre o nosso SIG e pelos trabalhos, né, e dos trabalhos, desculpa, que desenvolvemos. Professora Semiramis, por gentileza. Gente, eu estava aqui dividida entre fazer a gestão da sala, ouvir vocês. Obrigada, Carol, obrigada, Manuela, Natália, que já se desligou aqui da telinha, Renata, que ainda está aqui com a gente. Eu queria saudar todas as pessoas que vieram para essa sessão de lançamento do temático Dietética e Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, em especial as minhas colegas do SIG Dietética e as editoras convidadas da revista e as editoras Renata e Ana Carolina, Joseli, que estão aqui com a gente, né? Em breve a gente vai ouvir a equipe responsável pela editoração do temático sobre esse trabalho importante que foi feito, então eu vou aproveitar essa chance aqui que me concederam as minhas parceiras do SIG, para refletir brevemente sobre essa área de atuação, o papel da dietética para a promoção da saúde por meio da alimentação, porque a gente está falando de uma área de conhecimento, a dietética, que se constitui com saberes originados de muitas áreas, né? Desde lá da química, da fisiologia, da agronomia, mas também economia, antropologia e tantas outras que incidem nesse contorno e nos elementos de interesse para o estudo da comida diária. E é no estudo da comida diária que a dietética demarca os seus contornos como campo científico, com domínios específicos, ainda que interdisciplinares, para estudar o alimento e as transformações às quais o alimento é submetido para o preparo das refeições. Então, constituída dessa forma, a dietética oferece um referencial teórico, mas também prático, eu diria que sobretudo prático, a projetos de assistência nutricional, em todos os lugares onde caiba cuidar de indivíduos e grupos com refeições seguras e adequadas, né? E quais são os balizadores desse referencial? Evidentemente que o atendimento às dimensões nutricionais e sanitárias, mas igualmente refeições que promovam satisfação, que valorizem práticas alinhadas a ingredientes e tradições culinárias regionais e que sejam produzidas a partir de justiça social. Eu acho que esses são valores que têm pautado o trabalho do SIG nesses anos em que a gente tem conseguido trazer alguma contribuição para a dietética. A gente entende que comer deve ser uma forma de dizer ao mundo quem você é, como você pensa, apesar de ainda enfrentarmos a violação desse direito para tantas pessoas, né? Portanto, estudar e produzir conhecimento científico no campo da dietética é central em uma época em que os desvios da alimentação respondem por grande parte da múltipla carga de adoecimento. A gente sabe que a má alimentação já é reconhecida desde os anos 2000 como principal fator de risco para o adoecimento, mais importante que o tabagismo, mais importante que o consumo de álcool, mais importante que a hipertensão arterial, que classicamente são reconhecidos como fatores de risco para o adoecimento crônico, né? Então, se a gente considerar os grandes desafios que estão associados à reorganização dos sistemas alimentares hegemônicos, que é necessária também para uma transição a modelos produtivos sustentáveis e de base agroecológica, fica ainda mais evidente qual é o papel da dietética para estudar o que comemos em tempos em que a crise climática ela não está esperando, né? Ela está impondo uma revisão bastante profunda das nossas formas de comer. Então, isso se reflete na produção científica mundial. Eu queria compartilhar aqui com vocês uma imagem, se eu consigo fazer isso rapidinho, que reflete um pouco, eu dei uma procurada, e quais eram como é que estava o volume de publicações a partir da palavra dietética no título, né? Só para a gente ter aqui uma curiosidade, e a gente viu que a área teve um crescimento muito importante em todo o mundo. Eu marquei só esse intervalo de 100 anos aí, que marca o período de constituição também dos cursos de nutrição pelo mundo, no Brasil também, né? Então, artigos que tiveram dietética no título tiveram um aumento expressivo, especialmente aqui a partir de 2010, vocês estão vendo aqui uma inflexão grande na curva, e alcançam um piso de mais de 4.000 títulos por ano desde os anos 2020, né? Então, acho que isso mostra um pouco para a gente do que é que nós estamos falando hoje e celebrando essa iniciativa da Demetra e do SIG Dietética em ter um temático sobre esse tema. Então, eu queria encerrar agradecendo novamente por todas as pessoas que estão aqui hoje,
a Demetra pela oportunidade dessa parceria no temático e a todas e todos que contribuem para a consolidação da dietética como uma área estratégica para a promoção da alimentação adequada e saudável. A gente fica à disposição para o debate no final. Obrigada, Carol. Um abraço para todas e todos. Obrigada, professora Semiramis. Eu vou brevemente aqui fazer uma interrupção nas falas, antes de passar para as editoras convidadas. Eu vou passar para a professora Josiane Stellucci, porque ela vai fazer uma interação aqui com o público participante através de uma nuvem de palavras, então ela vai deixar projetado aqui para a gente o acesso. Josi? Oi, estou por aqui, tá? Tá bom. Vou copiar aqui para passar para vocês. Na verdade, é convidar todos, né, para participar desse momento também. Então, por isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Tem aqui no chat, vou colocar aqui para vocês no chat. Podem acessar pelo chat, ou a gente pode, eu vou compartilhar a tela, pode ser pelo QR Code, né? Tem duas perguntas que a gente gostaria de... Vocês já conseguem ver a tela? Não, ainda não, né? Peraí. Ainda não, Josi. Está chegando aí agora. São duas perguntas, são nuvens de palavras, então, se possível, com poucas palavras, né? Ou o ideal seria uma palavra, mas é um desafio grande. Mas se vocês puderem responder essas duas perguntas, aqui, deixa eu só passar, elas estão aqui, né? Então, a primeira pergunta é, diante desse contexto atual, o que significa dietética para você? E qual é a importância da dietética para a formação e prática profissional do nutricionista, né? Então, se vocês puderem responder, aqui tem o QR Code e está no chat também o link de acesso. Não precisa, pode ir respondendo conforme, né? A gente ainda tem aqui a fala das nossas editoras convidadas, a gente vai ter ali durante a roda de conversa uma discussão, então se vocês puderem ir respondendo, a gente agradece. E acho que é um momento de compartilhar aqui e que o nosso público participe também desse momento tão especial para a gente, que é o lançamento aqui desse temático na Demetra, tá bom? É isso, então obrigada, gente. Obrigada, Josi. Aí depois a gente volta, então, com a nossa nuvem de palavras completa. Bom, indo aqui para o final das nossas apresentações, eu gostaria de passar a palavra para as editoras convidadas desse temático, doutora Aline Rissato Teixeira, doutora Beth Slater, não sei se a Beth conseguiu entrar, doutora Isabelle Santana, doutora Lília Zago, que vão apresentar um pouquinho sobre o trabalho realizado nesse temático aqui. Olá, bom dia. Todo mundo consegue me ouvir? Sim, Lília. Obrigada. Bom dia para todas as pessoas presentes. Nesse momento tão importante e de tanta felicidade para esse grupo. Eu sou Lília Zago, eu sou professora do Instituto de Nutrição da UERJ, sou professora de técnica dietética desde 2002, né? Sou integrante do comitê executivo do SIG Dietética e sou uma das editoras convidadas deste número temático da Demetra. Então, pode passar o próximo, Carol, por favor. Então, é com muita satisfação, muito orgulho, muita felicidade que eu, em nome da equipe, né, pode deixar o anterior, que eu, em nome da equipe de editoras convidadas desse número, apresento, né, o temático da Demetra sobre dietética, que é um número que reúne, né, estudos interdisciplinares que abordam desde os aspectos clínicos da dietética, formação profissional, habilidades culinárias, até aspectos, né, relacionados a políticas públicas e educação nutricional, contribuindo para o debate sobre soberania, segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade. Antes de falar do temático em si, né, eu queria dizer algumas palavras sobre o trabalho editorial. Pode passar o próximo, Carol. Que é um desafio e tanto. Então, é um trabalho que envolve uma gama imensa de dimensões, né? Dimensões essas que vão desde a manutenção da qualidade, da integridade dos manuscritos que a gente recebe, né? Dos manuscritos que são submetidos,
e até a gestão de forma eficiente do processo de revisão por pares, né? Então, garantir que esse processo de revisão por pares seja célere, né? Porque a gente vive cotidianamente nessa pressão pela celeridade, né, das publicações, sem comprometer o rigor ético, o rigor metodológico dessas publicações. Não é uma tarefa fácil. Enfim, eu acho que a gente conseguiu. E aí eu quero deixar o meu imenso agradecimento às minhas parceiras de editoria, e já aproveito para apresentá-las agora de forma, né, oficial, né, que são as professoras Isabelle Santana, né, que, assim como eu, também é professora lá do Instituto de Nutrição da UERJ, e as professoras Aline Rissato e Betsabeth Slater, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Fica aqui, né, o meu sincero agradecimento, porque foi um trabalho árduo, coletivo. Imagina, são 4 pessoas fazendo um trabalho que foi 100% compartilhado de 2 universidades diferentes, de forma remota, com uma agenda, né, super atribulada, difícil, né, da gente conseguir, mas a gente, né, tem muito orgulho de dizer que foi um trabalho feito aí a 2, 4, 6, 8, a 8 mãozinhas, assim, né? Então, é muito importante eu registrar esse agradecimento a essa equipe de editoras convidadas. E, assim, foi uma construção coletiva, evidentemente, né? Além da gente, aqui na Editoria Convidadas, foi um processo que envolveu muita gente, foram muitas pessoas envolvidas, então é muito importante registrar aqui também alguns agradecimentos especiais, né? Então, pode passar o próximo, Carol. A gente agradece demais a todas as integrantes do Comitê Executivo do SIG Dietética, né? Como já foi falado aqui desde o início dessa sessão. Vocês conseguem me ouvir, gente? Aqui deu uma travada no próximo slide. Não sei se Carol consegue passar o próximo slide. Sério, filha, sua imagem... Esse temático, vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Sim. Sim. Esse temático, ele foi organizado e ele foi construído, pode voltar, Carol, em parceria com o SIG Dietética, né, que trabalhou arduamente junto à editoria convidada em diversas atividades, né, essencialmente nas atividades de construção, né, do projeto de pesquisa, do projeto, né, para solicitação de auxílio junto à FAPERJ. E aqui eu já gostaria de deixar também o nosso agradecimento à FAPERJ pelo auxílio, e a professora Joseli Correia Cury, que está aqui presente também com a gente, do Instituto de Nutrição da UERJ, que é a coordenadora desse projeto, né, que financiou, que auxiliou, né, a construção desse temático. O SIG Dietética trabalhou substancialmente, né, de forma bastante importante na definição dos eixos temáticos, né, que compõem esse número temático. Trabalhou demais na construção, né, do banco de revisores. A Demetra já tem um banco de revisores, então o SIG contribuiu bastante para a gente ampliar esse banco de revisores, que é, né, muito importante, com pessoas chaves assim, importantes para indicar para a revisão do temático. Isso, né, foi muito importante para ampliar o banco de revisores, né, da Demetra. Contribuiu, né, compõe a coautoria do editorial desse número temático, né, junto à editoria, né, junto com a editoria da revista e a editoria convidada, então compõe o texto, né, editorial. E participou também de tantas outras atividades, tantas outras tarefas aí dos bastidores dessa empreitada, que certamente eu devo estar esquecendo de citar aqui, e as minhas colegas, se lembrarem, depois podem registrar aqui, né, porque, de fato, foi uma parceria, né, bastante significativa aí na construção desse temático. A gente agradece imensamente também a toda a equipe Demetra, né? A Carol, na fala dela, disse que a gente nem demandou tanto. A gente acha o contrário, a gente acha que a gente demandou bastante. E as nossas demandas sempre foram
atendido de forma muito rápida, de forma muito eficiente, né? Sempre muito impecável assim, o apoio. Então, assim, as editoras, a Ana Carolina Fadenheimer, a Renata Brum, a editora executiva Conceição Ramos de Abreu, a revisora Ana Silva Gesteira. Então, uma equipe pequena, como Renata bem registrou na fala dela também, não sei se foi Carol, Renata, acho que foi Renata, é uma equipe muito pequena, mas que dá conta de tudo isso, né? Dá conta, né, do fluxo normal da revista, apoiou muito, né, na construção desse temático, a editoria convidada. Então, assim, a gente não tem nem palavra para agradecer todo o apoio dessa equipe ao trabalho, né, dessa editoria convidada na construção desse temático. E aí, nossos agradecimentos especiais também ao Instituto de Nutrição da UERJ, que edita a Demetra, né, desde a sua criação, em 2006, Natália citou na fala dela, né, desde quando a revista nasceu e é editada pelo Instituto de Nutrição, e a editora da UERJ, a EduERJ, que é a responsável pela promoção, pela coordenação, pela regulamentação das atividades editoriais da UERJ, né? Então, são agradecimentos assim, que são essenciais, imprescindíveis, né, de serem feitos aqui. Pode passar para o próximo agora, Carol, porque agora a gente entra no nosso temático, né? Então, entrando no temático em si. Ele é composto, né, por eixos temáticos. Só um minuto. Composto por eixos temáticos, então são 7 eixos temáticos, né, que compõem esse número, tá? E são esses os eixos temáticos, né? Então, a contribuição da dietética. A contribuição da dietética para a segurança e soberania alimentar e nutricional, que contempla, né, artigos sobre o resgate da cultura alimentar brasileira, culinária regional e as contribuições para a sociedade, e também contempla estudos sobre dietética aplicada a programas e políticas públicas. Um segundo eixo temático, que é o eixo, né, de dietética no contexto dos sistemas alimentares. E aí, nesse eixo, né, incluem artigos que abordam a dietética no auxílio ao desenvolvimento de sistemas alimentares saudáveis, justos, sustentáveis e resilientes. Tá? Um eixo sobre habilidades culinárias em consonância com o guia alimentar para a população brasileira, com artigos que falam sobre habilidades culinárias e as suas dimensões para a promoção da alimentação adequada e saudável. Tá? Um eixo sobre programas e ferramentas para o diagnóstico e intervenção em dietética. Esse eixo temático contempla artigos sobre desenvolvimento e avaliação de instrumentos e programas de intervenção educativa. Tá? Um eixo sobre técnica dietética e transformações da matriz alimentar decorrentes do processo culinário. Nesse eixo, né, estão os artigos que falam sobre as modificações, sejam elas desejáveis ou não desejáveis, resultantes do processamento culinário a que os alimentos são submetidos. Um eixo sobre dietética aplicada à produção do cuidado. Nesse eixo são artigos que discutem a aplicação da técnica dietética na promoção e proteção da saúde e prevenção de doenças. E um último eixo, que é o eixo de dietética na formação profissional. E aqui são alguns artigos, né, que refletem sobre um olhar ampliado para a formação profissional por meio de estratégias pedagógicas inovadoras para o estudo e para o ensino da dietética, especialmente no SUS. Tá? Agora, eu queria trazer também... Gente, eu vou tentar abrir minha câmera, tá? Para ver se eu consigo agora melhorar minha conexão, para eu ficar junto com vocês aqui em imagem também. Se a conexão ficar ruim, eu fecho de novo a câmera, tá bom? Só para ver se eu consigo ficar junto em imagem com vocês. Aí, pode passar para o próximo, por favor, Carol. Não foi, né? Estava aparecendo, Lina.
Você estava aparecendo. Desculpa, gente, era que para mim aqui não tinha ido, porque você infelizmente a já. minha conexão aqui que está, mas agora foi, desculpa. A gente trouxe alguns números também, né, algumas estatísticas, né? A Natália trouxe também, os números da Natália, eles estão até mais atualizados, né, do que o nosso, mas, né, a gente trouxe, e mais completos, né, nós trouxemos um resumo aqui dos nossos números, então nós tivemos aí 45 submissões, né, nós tivemos uma média. Acho que agora travou o microfone da Lília. Acho que Lília caiu. Se puder, eu dou um suporte para ela aqui, posso dar sequência na apresentação, tá? Como a Lília estava comentando e que a Natália já trouxe na sua abordagem, na sua apresentação, nós tivemos 45 submissões, né? A Natália tinha apresentado até 43, 2 dessas submissões aqui vieram de fora do número temático e foram incluídas nesse número, tá? Foram 4 a 5 revisores solicitados por submissão para avaliação desses manuscritos. Das 45 submissões, nós tivemos 17 aceites, então isso corresponde a aproximadamente 37% de aceitação dos manuscritos submetidos, né? Da chamada até o lançamento, foram 16 meses de trabalho árduo, como a Lília bem apresentou aqui, que a gente gostaria de aproveitar para reiterar os agradecimentos da Lília, toda a equipe editorial. Foi minha experiência primeira, né, como uma editora convidada, num número temático, e eu gostaria de reforçar aqui a importância da valorização do trabalho do corpo editorial, né, e dos revisores e da ciência. Então, eu acho que foi um trabalho construído a muitas mãos, né, e que traz aí desde a submissão até o aceite, como a própria Natália trouxe, em torno de 7 meses, nós nunca ultrapassamos os 12 meses em relação à devolutiva aí para os autores que submeteram os seus manuscritos. Pode passar, por favor. Lília, você retornou? Você quer dar sequência? Não sei se você gostaria de continuar falando, se quer que eu te apoie. Eu voltei, estou por aqui, não sei como é que está. Hoje, infelizmente, gente, mil desculpas, hoje está especialmente ruim a minha conexão aqui. Eu posso estar colhendo, mas, por exemplo, eu já não estou vendo o próximo slide, que são as nossas estatísticas por eixo temático. Né? Eu posso falar para você, não se tem ali problema. não estiver vendo, você está vendo o slide? A gente está acabando já está no finalzinho da nossa apresentação. Se você puder continuar. Assim, imagina, a gente se apoia, que é isso. Então, em relação à distribuição dos artigos, né, que foram aceitos por eixo, a gente teve um equilíbrio bastante interessante aí, especialmente no eixo no eixo 6, né, e no eixo 7, o eixo 1 e o eixo 2, então a gente está falando dos eixos de sistemas alimentares, segurança e soberania alimentar, na dietética para a formação e na dietética para a produção de cuidado, então todos eles tiveram 11,8% aí do total de manuscritos, né, que foram aceitos para esse temático. Em sua maioria, os artigos versavam sobre o eixo de técnica dietética e transformações da matriz alimentar e de habilidades culinárias, né, em menor porcentagem, mas ainda uma porcentagem importante, em relação ao eixo 4, que tratava da dietética e instrumentos e ferramentas diagnósticas. Tá? Então, de modo geral, essa foi a distribuição dos nossos manuscritos em relação aos eixos propostos para esse temático. Pode passar, por favor. E aí a gente gostaria, inclusive, de reforçar mais uma vez o agradecimento aqui à FAPERJ, incluindo mais uma publicação aqui, que foi a publicação coordenada pela professora Isabelle, que faz parte aqui do corpo de editoras convidadas. Foi um livro impresso, né, com apoio financeiro da FAPERJ, Mandioca Ancestral e Inovadora, e nós deixamos aqui disponível o QR Code dessa produção para que vocês possam acessar. Pode passar, por favor. Gostaríamos de agradecer imensamente, mais uma vez, a toda a equipe
que contribuiu para a produção desse temático, EduERJ, FAPERJ, o Instituto de Nutrição da UERJ. Aqui também agradeço a professora Beth Sabete, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, minhas queridas colegas de trabalho Isabel e Lília Zago. Foi um prazer imenso compartilhar dessa responsabilidade, desse trabalho com todas vocês, e espero que todos possam acessar o temático e valorizar cada vez mais a dietética, entendendo o nutricionista, como a Manuela comentou, a Renata já comentou, e a professora Lília Zago também já comentou, como um campo que nos faz refletir sobre o profissional nutricionista que somos e o nutricionista do futuro, pensando em questões de interseccionalidade, promoção de alimentação adequada e saudável e sistemas alimentares mais justos, saudáveis e sustentáveis. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada, Lília, Aline, Isabelle. Caminhando aqui para o final da nossa apresentação, eu gostaria de abrir agora a palavra, né? A gente vai passar para uma breve roda de conversa, para que possamos discutir um pouco mais sobre o tema, e caso se sintam confortáveis e queiram participar, a gente pede para que vocês se manifestem ou pelo chat, ou levantando a mãozinha que tem aí na parte inferior da tela, né? E aí, se quiserem falar, abrir as câmeras também, lembre-se de habilitar os microfones, ou se quiserem mandar mensagem pelo chat, a gente pode ler aqui e conversar um pouco mais. Então, passo a palavra a todos os presentes aqui para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Aproveito para dizer que nós colocamos o link para acesso ao temático para quem ainda não acessou, está aqui no nosso chat. E Isabelle também gentilmente colocou o link para acesso ao livro, né? Muito obrigada, gente. Semira, por favor. Obrigada. Eu estou bem contente da gente estar aqui hoje e já tinha manifestado ali na minha breve fala, né, o contentamento pelo que a gente tem conseguido construir no SIG e a parceria com a Demetra, mas eu queria que a gente aproveitasse esse tempo para refletir um pouco sobre, inclusive, os convidados que estão aqui hoje, né? Então, queria poder dialogar com todo mundo, mas acho que não vou ficar aqui monopolizando a palavra. Eu queria aproveitar a presença da doutora Manuela para conversar um pouco, Manuela, sobre como estão as coisas lá na Comissão de Formação Profissional, se você pudesse dizer um pouco sobre o acompanhamento, porque eu acho que esse trabalho do Conselho é tão importante, e para nós, na dietética, a gente tem discutido muito, vocês viram um dos eixos temáticos deste temático foi a questão da formação, né, do nutricionista. Se você pudesse desenvolver para a gente um pouco mais como é que é o trabalho da Comissão de Formação, acho que é uma oportunidade muito boa de ter você aqui. Tá ótimo, é um prazer. O prazer é todo meu, né, falar em formação profissional. Eu também sou professora da UF e dou aula de nutrição dietética há 30 anos. Então, é uma área que eu venho acompanhando e ela vem se transformando e vem incorporando outras áreas também, né, até chegar a uma transversalidade, né? Hoje ele é uma área transversal em todas as áreas de atuação do nutricionista. Bom, na Comissão de Formação Profissional, a gente tem a Comissão de Formação Profissional do Conselho Federal de Nutrição, que eu coordeno, e a gente tem as comissões de formação profissional dos conselhos regionais. Nós temos 11 conselhos regionais de nutrição, né? Dividido aí por jurisdições do Brasil. Nós fazemos um trabalho consonante, né? Então, nós temos ações, nós temos planejamento estratégico, fazemos trabalho consonante. Em linhas gerais, eu posso dizer que eu participei da comissão especial que foi formada para a revisão das diretrizes curriculares nacionais, né? Tive essa honra de participar dessa comissão, foram 5 membros, a gente propôs uma nova diretriz curricular, que já foi aprovada no CNS e está na sua última etapa no CNE, só para ser assinada pelo ministro, né? A gente espera que isso aconteça em breve, porque as nossas diretrizes, elas são de 2001, são 24 anos defasados. Isso não é uma prerrogativa só da nutrição, não. Tá? Nós temos vários cursos tentando a publicação de diretrizes, até a fonoaudiologia
ontem mesmo relatou que já está 4 anos de diretrizes, quer dizer, as diretrizes que estão lá para ser aprovadas já estão obsoletas, né? A nossa a gente está conseguindo aí, através de uma incidência política, conseguir uma celeridade maior, e a gente acredita que ela será publicada ainda esse ano e em breve, né? Então, isso foi uma ação importante, viu, do sistema, né, CFN, CRN, na formação do nutricionista, né? Nesse contexto, a gente vai fazer estratégias e várias oficinas de implementação das novas diretrizes curriculares Brasil afora, né? Então, a gente tem um planejamento. Assim que elas forem publicadas, a gente vai se dividir e vai fazer oficinas em cada estado do Brasil, né? Isso vai ser um movimento muito importante, um movimento nacional. Uma outra novidade que nós tivemos no ano passado foi a aprovação de um projeto de lei que regulamenta o técnico em nutrição dietética. Na verdade, o técnico em nutrição dietética está aí há 80 anos, né? A gente tem assim, cursos muito antigos e ele não tinha uma regulamentação. Então, hoje ele é regulamentado. Isso para a dietética vai ser muito importante, porque ele existe agora. Se ele existe agora, vão ter concursos para ele, vão se abrir portas, né, para esse técnico, que não era visto, não era considerado, não era sequer regulamentado. Então, isso para a dietética também foi um ganho muito, muito grande, né? A gente sabe que o técnico está em várias frentes. Ele, quando era concursado, ele entrava na vaga de outro profissional, porque ele não era regulamentado, e agora isso vem aí. A gente tem um técnico regulamentado com força total, né? Isso até fez com que a gente mudasse o nome do nosso conselho, de Conselho Federal de Nutricionistas, para Conselho Federal de Nutrição, porque não são só nutricionistas, são nutricionistas e técnicos em nutrição, né? E eu acho que essas duas frentes mexeram bastante, vão mexer bastante com a formação dos profissionais. Além disso, a gente vai promover o primeiro Congresso Nacional dos Cursos de Formação dos Profissionais de Nutrição. Esse congresso vai acontecer na primeira quinzena de setembro, a gente está fechando essa data ainda, a gente ainda está na fase de locação do auditório, enfim, mas vai acontecer em Brasília. E a gente pretende discutir, né, dentre outras questões, né, as diretrizes curriculares, a questão da isenção do nutricionista dentro do SUAS, a dietética vai estar presente aí nessas discussões, mas também a questão das inovações tecnológicas na formação e na atuação do nutricionista, né? Isso para a dietética também, a gente precisa discutir isso, né? Como é que a gente está utilizando inteligência artificial na dietética? Como é que isso está sendo? Como é que a gente pode usar e deve usar, né? Mas dentro dos preceitos éticos, né? Enfim, a gente vai levantar essa lebre, né? No primeiro momento vai ser um seminário dentro do Senado Federal, que já tem programação definida, e eu vou convidar todas vocês já. Ele deve acontecer em breve, está dependendo da marcação de data dentro do auditório do Senado, e a gente começa a levantar essa lebre, né? Como é que a gente usa a inovação tecnológica, como é que a gente usa IA na dietética, na prescrição dietética e na formação e na atuação do nutricionista, né? Então, a gente vai receber especialistas e políticos que possam nos trazer aí essa realidade. Principalmente dentro do CNJ, a gente já tem uma resolução publicada que permite o uso de IA nos julgamentos. Então, a gente pega aí o relator dessa resolução, que é o Bandeira, e já vem fazer uma abertura e trazer essa realidade para a gente. Então, eu acredito que sejam essas frentes que a gente está, são as principais frentes que eu me lembre aqui, que a gente está atuando aí, direta e indiretamente, na formação do nutricionista e agora do técnico em nutrição dietética no Brasil, viu? Eu não sei se eu te respondi. Super, nossa, e trouxe novidades ótimas, doutora Manuela, muito obrigada, bem bom a gente acompanhar. A professora Josiane estava perguntando aqui se há previsão para a publicação das DCNs, mas você já disse, né, está para ser assinado, e aí assinado já está valendo, é isso? Assinado já está valendo e a gente começa a fazer as oficinas no Brasil. Perfeito, perfeito, muito legal, obrigadíssima. E talvez aqui para a Ana Carolina, para a Renata, Joseli, se puderem interagir um pouco com a gente, uma das coisas que nos anima mais recentemente no mercado editorial, digamos assim, né, da produção científica, é uma disposição da CAPES em rever as suas métricas, né, para avaliação da pós-graduação, tirando um pouco do valor dos tais fatores de impacto das revistas, que eu acho que para quem já trabalhou, eu fui fundadora da revista de nutrição em Campinas,
e trabalhei muito tempo como editora e sei do suplício que é quando os autores dizem, mas o fator de impacto não é A1, né? Então, essa pecha do produtivismo, que eu acho que, para além de outros estragos, né, faz também com que algumas revistas não sejam as primeiras escolhidas, eu acho que a Demetra tem demonstrado que é possível e tem feito um trabalho muito bom na divulgação de ciência de qualidade, não sendo uma revista 1, e agora a CAPES, eu não sei exatamente o que vem no lugar, gente, sinceramente eu estou ainda com um pouco de esperança de que venha um processo de acompanhamento da produção científica realmente mais qualificado, mas não vai ser simples, né? Então, não sei se vocês têm alguma coisa para dizer para nós sobre como é que a Demetra está se preparando para esse novo cenário, né? Porque eu acho que para o estímulo à publicação, isso vai ser bastante importante para os autores. Não sei se Renata, Carolina? Acho que ela está com a mão levantada. A Manuela levantou a mão primeiro. Você quer falar, Manuela, sobre isso? Na verdade, eu me lembrei de uma outra frente, que é a nossa acordo de cooperação com a CAPES. Eu posso falar em qualquer momento, que não vai atrapalhar vocês, que eu acho muito importante. Tá, eu vou falar um pouco e a Renata pode e a Jo também podem me complementar, se sentirem à vontade. É assim, Semires, a CAPES propôs uma mudança importante no critério de avaliação. Só que das possibilidades propostas, uma possibilidade é muito próxima ao que é a avaliação hoje. E a nossa área da nutrição na CAPES vai manter uma avaliação muito próxima do que ela faz hoje. Então, assim, para a gente, o impacto vai ser muito pequeno. O que eu acho que é importante ressaltar? Assim, quem constrói as revistas são os editores, mas também são os editores associados, é o público da revista, são os pareceristas que apoiam a gente. E esse trabalho ele é em grande parte voluntário, né? E que tem uma pouca valorização na nossa vida acadêmica, tanto para a progressão, é o tempo que a gente gasta nesse processo. Então, acho que uma coisa importante para a revista ser valorizada e ela conseguir subir em métricas é ter a colaboração da comunidade científica daquele grupo específico. E uma discussão que foi feita no passado, que a gente não teve a chance de participar dela no nosso colegiado, nossa área da CAPES, porque não tinha recurso para levar os editores das revistas para essa reunião, foi um debate, porque a nossa área tem 2 revistas só, que são nacionais e focadas para a gente. A gente publica no Caderno de Saúde Pública, na revista, mas, assim, para nutrição, a gente tem só a gente e a revista de nutrição, né? E são 2 revistas que têm uma pontuação baixa, né, no Qualis CAPES, e que muitas vezes não são vistas como a primeira opção dos autores por conta do valor da avaliação da revista, assim. Então, eu acho que é importante que a comunidade da nutrição valorize esse espaço, mande trabalhos, que a gente tenha trabalhos de mais qualidade, que isso vai fazendo com que ela melhore. Além disso, também a colaboração de voluntários de outras universidades para serem editores associados, para serem pareceristas. Esse trabalho é um trabalho que todos os editores falam muito da dificuldade de pareceristas para um trabalho. Tem trabalho que a gente demora, sem brincadeira, teve trabalho que a gente teve 1 ano e ninguém aceitou dar parecer naquele trabalho, porque não se sentiu apto, porque a temática não era uma temática importante. E na Demetra, a gente tem uma política que, se é um tema emergente, por exemplo, de alguma coisa que tem um espaço que não está contemplado em publicações, o trabalho é um trabalho que ele é bom, mas não é ótimo, a gente também faz esse trabalho de, no parecer, na editoração, ele consiga melhorar essa qualidade para ser publicado. Né? A gente também quer trabalhar com os vazios, né, de temáticas de publicação, assim. Então, eu acho que a gente tem essa discussão sobre produtivismo, avaliação de revista, ela tem que ser feita com toda a comunidade, e não só com coordenadores de curso de pós-graduação, ou não só com quem está interessado, quem pode pagar também, né? Porque manter a Demetra gratuita é um esforço nosso, como editora, da equipe que apoia, da universidade que financia parte da revista, mas que a gente entende que ela é uma questão para poder democratizar a ciência, a informação, os trabalhos colocados. Então, a gente sabe que a gente precisa da colaboração para que ela tenha uma avaliação melhor. Mas eu acho que a curto prazo a gente não vai mudar a maneira como a nossa área olha para as revistas, e que para a gente exige que a gente faça mais esforço para conseguir aumentar a nossa pontuação e a qualificação da revista. Não sei se você quer falar alguma coisa, Renata, me complementar. Não, eu concordo, né? Eu acho que a gente ainda precisa esperar um pouco mais para ver o que efetivamente a CAPES vai propor, mas, de qualquer maneira, é uma discussão em aberto, né? Eu acho que que é importante que a comunidade
se manifeste em relação ao que, né, o que está sendo proposto, para que isso seja uma proposta coletiva, né, e não novamente alguma coisa que é decretada, né, de cima para baixo, né? Então, acho que esse diálogo ele tem que ser aberto e permanente. E, né, colocar-nos, né, à disposição, né, para participar, né, desses debates. Mas acho que no momento a gente está mesmo numa expectativa de espera. Não sei se a Ju tem alguma informação mais recente. A Manuela também está com a mão levantada. Na verdade, eu queria fazer 3 coisas. A primeira é convidar a revista Demetra para estar conosco nesse primeiro Congresso Nacional de Formação do Profissional de Nutrição. A gente está construindo a programação ainda, eu estou coordenando a comissão organizadora, e vai ser um prazer, uma honra ter alguma atividade com vocês que a gente pode desenhar juntos. Não sei se uma roda de conversa, uma mesa, um painel, não sei. Tá, mas acho que é uma oportunidade de maior divulgação da revista, já que a gente vai receber nutricionistas, coordenadores de curso, alunos de nutrição, e os técnicos também vão estar. E até se pode abrir um leque, né, para os técnicos, talvez. Então, fica aqui registrado o meu convite, tá, Renata? Depois eu afino com você e faço a formalidade. E nesse evento, no Congresso, primeiro Congresso Nacional, né, que a gente vai realizar, a gente vai lançar a revista de nutrição do CFN. E esse primeiro volume, a gente vai ter, na verdade, vai ser os anais, né, dos resumos que a gente vai receber do Brasil inteiro. Mas aí vai um segundo convite, né? Se vocês pudessem fazer, vamos conversar também, alguma participação nessa revista de nutrição do CFN, que a gente pretende ter um lançamento anual, né? E o terceiro é falar que a gente, dentro do campo da formação profissional, essa gestão não se preocupou apenas com a graduação, porque formação do nutricionista é educação continuada também. Então, a gente está fechando um termo de cooperação com a CAPES. O CFN vai fomentar projetos de pesquisa no Brasil inteiro. Na verdade, a gente fez a primeira aproximação para os mestrados profissionais. Na verdade, eu comecei quando eu fui presidente do CRN4 no Rio de Janeiro, né? Mas mestrado profissional a gente tem 4 no Brasil só, 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo e 1 no Sul, né, Rio Grande do Sul. Então, a gente vai fomentar programas que tenham nutricionistas na turma, né? Então, é o nutricionista que vai receber. A gente aumentou de 4 para 167 programas no Brasil inteiro, que a gente vai estar fornecendo fomento para o desenvolvimento da pesquisa, né? Numa aproximação com a CAPES. Eu lembrei disso também quando falava nas ações que a formação profissional está fazendo em nível de sistema, tá? Queria só complementar com essa ação da CAPES e fazer esses 2 convites que depois a gente pode afinar. Era isso. Excelente. Obrigada, Manuela, Ana Carolina, Renata. Eu vou passar a palavra para a Natália, que levantou a mão. Natália Ávila. Natália está por aí? Será que ela levantou a mãozinha sem querer? Só abrindo um espaço, sem querer interromper, já interrompendo, a Jocelia me enviou uma mensagem dizendo que ela está assistindo, mas ela está sem áudio no momento, e que ela gostaria, né, de chamar atenção para o aproveitamento de todas as oportunidades de financiamento. Então, foi falado, né, dos editais que a FAPERJ, que ela edita, né, que ela lança de tempos em tempos, mas a gente não pode esquecer, né, das associações, do conselho, né, e de outras instituições que poderiam também ajudar nesse processo, né, de financiamento de publicações, né, que eu acho que entra muito nisso também que a Manuela acabou de falar. Então, só para fazer essa deixa a pedido da Joseli. Obrigada. Ótimo, obrigada, Renata. Não sei se Natália ainda gostaria de se manifestar.
Bom, a Gardênia fez um comentário aqui no chat, expressando sincera gratidão a toda a equipe responsável pelo temático na área de dietética e alimentação saudável, e diz que iniciativas como essa são especialmente valiosas, considerando a escassez de periódicos que contemplem em seu escopo a publicação de trabalhos voltados à técnica dietética aplicada. Obrigada, Gardênia. Natália, acho que está se manifestando aqui pelo chat. Não sei se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra. Aline, Isabelle, Josiane. A gente quer deixar o pessoal falar, mas a gente não aproveita os momentos também. Obrigada. Mas tá bom, vamos lá. Eu, sinceramente, acho que a gente vai ter que pensar nesse futuro, né? As publicações, independente de como vai ser a classificação aí da CAPES, a gente está aguardando, né? Já tem muita... A gente vem recebendo muitas coisas, né, do nosso programa de pós-graduação sobre isso. Mas eu acho que é uma questão importante, né? Porque acho que foi até a Ana Carolina que chegou a comentar. Acho que um dos maiores desafios para a gente são os revisores, né? Pareceristas, nossas demandas de trabalho. Então, não sei quantos aqui tem, né? A nossa carga horária aí, né? E vocês mesmos, né? Recebem, com certeza, vocês também recebem aí, pelo menos diariamente, um convite para ser para revisar um trabalho, né? E eu acho que é isso, né? O que eu digo assim, é difícil, mas ao mesmo tempo a gente pensar no que a gente deseja, né? Então eu tenho feito recusas, sim, tenho feito às vezes recusas, faço escolhas, faço recusas para revistas que são pagas, que não são livre acesso. Então eu estou fazendo algumas decisões, assim, porque não tenho tempo para revisar tudo, então eu tenho feito adotado algumas estratégias, porque está muito difícil, né, gente? A gente tem um volume muito grande de revistas, claro que nacionalmente não para a nossa área, mas internacionalmente sim, né? Eu acho que eu fico... Não é questão de decepcionada, triste, mas a gente tem muito pouco trabalho publicado, né, nacionalmente, que a gente vê que teria potencial para estar aqui divulgando muito mais, porque a gente sabe que o idioma ainda é um limitante para muitos dos nossos públicos, né? Então, tem questões, né? E eu acho que a Ana Carolina, a Renata, né? Acho que caiu aí agora, mas eu acho que a gente precisa pensar realmente nos futuros dessas publicações, né? O quanto a gente vai ter que realmente discutir essa questão do corpo editorial, né? Não só do editorial, mas das avaliações dentro desses trabalhos recebidos. Eu acho que é uma coisa que vai ser futura, porque está ficando saturado, né? Saturado assim, no sentido assim, da dependência de um trabalho demorar às vezes mais de um ano. Não estou falando da Demetra, se vocês mostraram até métricas muito mais favoráveis do que outras revistas, mas é uma coisa que a gente vai ter que discutir. E porque realmente é um problema, né? A divulgação científica é um problema não só nacional, está já sinalizando um problema internacional, e eu acho que a gente precisa discutir, né? Então, eu não sei se a Ana e a Renata chegaram a já pensar futuramente em algumas coisas em relação a isso, né? Para preparar não só a Demetra, mas outras revistas, né? Para esse cenário que eu vejo como não favorável, né? Então, eu não sei, gente. É só para aproveitar a discussão aqui. Sim, acho que a Natália deixou aqui também, viu, Carol? Não sei se já... Eu vou falar, vou aproveitar e depois eu vejo se a Ana Carolina ou a Renata querem comentar. A Natália está com problema da internet e ela disse que um ponto de debate que deveria se estender a todas as áreas é a pontuação de avaliação por pares para a progressão de carreiras. Talvez seria uma mudança de paradigma na ampliação dos pareceres. Vamos lá. Bom. Samira também fez perdão, Carol. Não, tudo bem. Não, acho que assim, a gente precisa pensar realmente de como é que a gente qualifica, né? E uma coisa, né, que a Josi estava falando, né? A gente tem revistas hoje que cobram uma fortuna, né? E que a gente... Quem é parecerista de revista, tem revistas que são super caras e que cobram uma fortuna e que você aceita dar parecer depois de uma semana que você começa
não responde, já vê, né? Cobrança, 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 tem uma estrutura para fazer você andar em prol de um processo. Outro dia eu recebi um convite para ser editora de um temático, de uma revista que cobra bem caro, assim. A princípio eu falei, poxa, que legal. Quando eu falei que legal, a pessoa começou a me mandar e-mail toda semana, cobrar, pedir. Ela queria nome de 10 pessoas que poderiam ter interesse em publicar isso. Eu tinha que fazer toda uma pesquisa do interesse da temática. Eu não teria menor apoio em fazer aquilo. Eu pensei, gente, qual que é isso, assim, né? Eu vou ter que indicar quem são os possíveis autores, para quem vai mandar convite, qual o potencial de atuação daquele editorial. E eu não procurei. Ela veio atrás de mim pedindo, assim, sugerindo aí para uma indicação. E a pergunta é isso: valeria a pena para mim fazer esse trabalho todo, uma revista que cobra uma fortuna pelo seu trabalho? Do seu trabalho não, né? Pelo nosso trabalho. Então, assim, são questões importantes para se pensar. Com relação a essa questão de progressão de carreira, isso é uma coisa boa, mas tem um limite, né, gente? Porque, assim, a carreira a gente progride, até certo ponto a gente progride. Chega uma hora que a gente chega em algum lugar que não tem muito para onde ir também. Então, assim, o quanto que isso realmente tem que ser bem avaliado no nosso trabalho cotidiano, ter tempo para isso, ter entendimento que isso faz parte do nosso trabalho e garantir que isso sirva de alguma coisa para a gente conseguir evoluir na carreira. Mas, chegando no momento da carreira, né, assim, aqui onde eu trabalho na UERJ, a nossa progressão, em 18 anos, eu fecho tudo que eu posso fechar. Então, assim, aí eu não preciso fazer mais nada, né? Eu posso fazer meu trabalho aqui, tocar ele, né, bem, assim, eu vou conseguir, isso vai poder apoiar em bolsa de produtividade, entre outras coisas, mas para progressão mesmo, aí eu vou ficar aqui mais 15 anos ou mais 20, que esse trabalho também já não me serve de mais nada, assim. Eu acho que uma coisa importante que a pós-graduação poderia fazer é treinar os seus doutorandos a serem pareceristas e que eles possam também atuar nisso conjuntamente. A Demetra, ela tem como uma exigência, né, que os pareceristas sejam praticamente todos doutores, o que é bem difícil também, né? Tem bastante doutor aí, mas não tem tempo suficiente. Mas também é importante treinar nossos alunos de pós-graduação a serem bons pareceristas no futuro, né? Porque uma coisa é difícil achar o parecerista e no segundo momento um que dê um bom parecer, gente, que às vezes tem um parecer, ele é um esculacho, ele é uma coisa que você fala, ou ele não teve atenção no que ele respondeu pra gente, ele quis fazer só porque valia ponto na progressão. Então, ele é um trabalho que envolve. E essa questão da produtividade, se eu tenho que publicar 5, 6, 7 artigos por ano, eu vou ter que ser rápida, mandar rápido. Então, acho que é um sistema hoje que ele está muito viciado, né? Não na qualidade, mas na quantidade do que a gente faz, né? Então, a gente precisa pensar na nossa área de nutrição da CAPES, nos nossos programas de pós-graduação, nas nossas universidades nas quais a gente está trabalhando, para conseguir ter uma métrica de qualidade e que não acabe com a gente enquanto profissional, né? Enquanto professor, pesquisador. Mas é um debate difícil que muita gente não quer encarar, gente. Assim, eu falo, mas eu sei que eu sou uma voz dissonante no coletivo, né? Seria bom receber menos artigos com mais qualidade? Talvez sim, né? Conseguir dedicar mais tempo à revisão, a gente tem que fazer menos coisa. A gente sabe que é uma corrida aí contra o tempo, que todos nós estamos colocados nela, né? Não sou nem eu, sou o Renato, a Semira, a Miso, a Aline, não. Todo mundo está sendo forçado a tomar essa atitude, assim. Então, a solução é repensar o sistema, que não é fácil e que não é só a gente na revista que vai pensar. A gente é a pontinha do iceberg. A gente só é reativo ao que é colocado para a gente. Obrigada, né, Carolina? Realmente é uma reflexão aí que tem muito a se pensar, né, e a refletir sobre esse assunto aí, mas eu acho que é importante a gente debater e falar sobre esse tema que é tão importante. Bom, a gente já está aqui no avançar do horário, e não sei se ninguém mais se manifestou aqui pelo chat, nem levantando as mãozinhas. Eu vou passar, então, novamente para a Josi poder fazer a projeção aqui da nuvem de palavras que a gente criou, e aí a gente parte para o nosso encerramento. Josi, você consegue fazer a projeção? Vou compartilhar a tela aqui. Obrigada. É só para encerrar, né? Para compartilhar um pouco do que nosso público compartilhou. Então, da primeira pergunta, peraí, que eu acho que essa aqui não é a primeira. Era a outra. Vou partir dessa aqui, vai. Opa! Eu acho que eu fechei sem querer. Eu ia fechar o QR Code, fechei a apresentação. Aqui, obrigada. Então, da primeira pergunta,
né, o que significa, diante desse contexto atual, né, o que significa dietética para você, né? Então, entre as palavras, né, acho que muito do que foi até dito por muitos de vocês, né, saúde, o cuidado, o futuro, né, a alimentação saudável, a sustentabilidade, né, então acho que está bem em consonância com o que muitos falaram aí nessa mesa. Vou passar para outra, tá? Aqui é. Vamos lá de novo. E em relação à formação, né? Qual a importância da dietética para a formação e prática profissional do nutricionista, né? Aí está falando da qualificação essencial, né? A palavra mais com maior destaque, né? Essencial, qualificação, promoção, humanização do cuidado, alegria, colaboração, alimentação, assistência, conhecimento básico. Eu acho que, na verdade, é tudo isso, né? Não é uma coisa só, mas é tudo isso. Eu acho que foi isso, gente. Obrigada aí para quem participou. É um momento que a gente tem para ouvi-los também, porque nem sempre a gente consegue abrir o microfone, né? Ou estar acessando aí as mensagens. Mas obrigada. Obrigada, Josi. Depois a gente pode compartilhar, né, a nuvem de palavras aqui com os participantes, que acho que a gente tem contato da maioria. Então, encerrando, né, essa sessão, mais uma vez agradecemos aqui em nome do SIG Dietética, de todos os editores, de todos que fazem parte da Demetra, né? Agradecemos imensamente pela presença de todos e todas, pelas palavras motivadoras acerca da dietética e desse temático, que tanto nos orgulha, né? E pela participação com essas reflexões, com perguntas, sempre relevantes e sempre muito motivadoras para quem atua nessa área. Então, aproveitamos mais uma vez, né, para convidar todos os que estão presentes para participar dos webinários do SIG Dietética. Agradecemos mais uma vez pela audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Obrigada.